Você fala demais. A sua boca é o maior ralo de energia e dinheiro da sua vida. Você acorda com um vislumbre de ideia, sente aquela faísca que Napoleon Hill chamava de impulso de pensamento, e a primeira coisa que faz é entregá-la de bandeja para a mediocridade alheia. Você corre para contar ao seu amigo, ao seu parceiro, na mesa do almoço, na postagem da rede social. Você busca a aprovação antes de buscar a execução. O que você ganha com isso? Um prazer imediato, barato e estéril. Você gasta a dopamina do projeto antes mesmo de colocar o primeiro tijolo no chão. Quando chega a hora de trabalhar, o desejo evaporou. Ficou apenas a ressaca de uma promessa que você fez para os outros e nunca pagará para si mesmo. O seu maior problema não é a falta de capital, a crise econômica ou a escassez de oportunidades. É a incontinência verbal. Você é um vazamento humano ambulante. Olhe para os seus últimos 5 anos. Quantas grandes viradas de chave você anunciou com pompa e circunstância? Quantos negócios revolucionários, dietas definitivas e rotinas espartanas você detalhou para pessoas que, no fundo, estavam torcendo pelo seu fracasso? E onde estão esses projetos agora? Enterrados no cemitério das intenções barulhentas. Você confunde o barulho da saliva com o som do progresso. A verdade é que quem muito projeta em voz alta, pouco constrói no silêncio. Você usa as palavras como um analgésico para anestesiar a dor de ser alguém que ainda não realizou nada de relevante. A lei da acumulação de riqueza exige uma represa, não um chafariz. Napoleon Hill não escreveu sobre o silêncio como uma virtude moral ou um capricho de etiqueta. Ele o identificou como a primeira linha de defesa da mente concentrada. O mastermind, a mente mestra, só se forma quando existe harmonia e um propósito definido que é guardado a 7 chaves até que esteja maduro o suficiente para resistir ao vento da opinião pública. A opinião é a mercadoria mais barata do planeta. Todo mundo tem um estoque imenso, pronto para despejar na sua cabeça sem que você peça. Quando você abre a boca para expor seus planos, você está convidando o ceticismo alheio para colonizar a sua mente. Você permite que o medo do vizinho sabote a sua fé. Guardar segredo não é uma escolha mística, é pura estratégia de guerra financeira. Seu cérebro é preguiçoso e burro para certas coisas. Quando você descreve o seu sucesso futuro com riqueza de detalhes para uma plateia, a sua mente subconsciente aceita o aplauso ou a validação como se a meta já tivesse sido cumprida. A tensão criativa desaparece. A fome morre. Você se sacia com o vento das palavras. O dinheiro, no entanto, não é feito de vento. Ele é feito de matéria, de transações, de valor real gerado no isolamento do esforço concentrado. Enquanto você continuar usando a sua energia vital para convencer os outros do seu potencial, você nunca terá energia restante para manifestar esse potencial em números na sua conta bancária. A sua pobreza atual é o resultado direto do excesso de testemunhas da sua mediocridade. Feche a porta. Pare de dar satisfações para quem não colocou um centavo no seu jogo. A disciplina da decisão exige que você decida sozinho e execute sem alarde. Se o seu plano é bom, os resultados falarão por você mais alto do que qualquer discurso. Se o plano falhar, ninguém precisará saber que você falhou, poupando o seu orgulho e o seu tempo para a próxima tentativa. Os homens de grande fortuna na história partilhavam de uma característica comum. Eram lentos para tomar decisões baseadas nas opiniões dos outros, mas rápidos e inflexíveis para seguir as suas próprias convicções em absoluto segredo. Você faz exatamente o oposto. Você muda de ideia a cada conselho gratuito que recebe no corredor. A sua mente precisa se transformar em uma caixa forte e hermética. O desejo ardente, para se transformar em equivalente financeiro, precisa ser destilado sob alta pressão.
Se o vaso tem rachaduras, a pressão se perde e o processo falha. Cada vez que você se cala quando a sua vontade era se gabar ou buscar validação, a pressão interna aumenta. Essa pressão se converte em obsessão, e a obsessão se converte em ação contínua. É esse acúmulo de energia represada que empurra um homem através do fracasso temporário até que ele encontre o seu objetivo principal definido. O que você possui hoje, que sobreviveria se você ficasse completamente mudo a partir de agora. 95% das pessoas passam a vida inteira flutuando no espaço, sem nunca pousar em lugar nenhum, porque não sabem para onde estão indo. Elas acordam na esperança de que o dia traga alguma sorte, que o chefe reconheça o esforço, que o governo mude as regras do jogo ou que um bilhete de loteria resolva a sua falta de ousadia. Elas chamam isso de viver, mas é apenas o reflexo de uma folha seca sendo carregada pela correnteza de um rio. Se você perguntar a um homem na rua o que ele realmente quer da vida, ele dirá que quer ser feliz, ter dinheiro e saúde. Isso não é um objetivo, isso é uma lista de desejos infantis. A falta de exatidão é o disfarce perfeito para a covardia de não querer assumir a responsabilidade pelo próprio destino. Você está perdido e a culpa é da sua incapacidade de escolher um único ponto no horizonte. Você acorda todos os dias para reagir ao mundo, nunca para moldá-lo. Se o telefone toca, você atende. Se uma urgência alheia aparece, você resolve. Se um projeto novo e brilhante surge na sua tela, você abandona o que começou ontem para correr atrás de uma nova miragem. Você é um mestre em iniciar coisas e um analfabeto em terminá-las. Sua atenção está fragmentada em 1000 pedaços, e cada um desses pedaços é monetizado por grandes corporações enquanto você continua com as contas no vermelho. Você se orgulha de ser ocupado, mas confunde movimento com realização. Uma barata tonta se move o tempo todo, mas ela continua sendo apenas uma barata no chão da cozinha. A indefinição de propósito é a âncora invisível que prende você à classe média. Napoleon Hill chamava isso de objetivo principal definido. Não é uma meta maleável que você altera quando o calo aperta ou quando o cansaço bate à noite. É uma lei inflexível da psicologia humana e do sucesso financeiro. A mente humana é um mecanismo de busca. Se você não der a ela as coordenadas exatas, com o valor exato em dinheiro e o prazo exato para acontecer, ela passará o dia inteiro processando distrações, medos e fofocas. A riqueza não responde a pedidos vagos. O universo não entende o conceito de quero melhorar de vida. Ele responde a ordens claras, detalhadas e emitidas com a autoridade de quem não aceita um não como resposta. A sua mente subconsciente não trabalha com estimativas, ela trabalha com ordens de execução. Se você quer 10 mil, 100 mil ou 1 milhão, você precisa fixar esse número na parede da sua mente até que ele sangre para as suas ações diárias. Mas você tem medo de fixar um número, porque se o fizer, terá um critério claro para avaliar o seu próprio fracasso no final do ano. É mais confortável viver na névoa, onde você pode inventar desculpas bonitas para justificar por que o seu saldo bancário continua patético. Você prefere a segurança anestésica de não tentar de verdade a dor do confronto com as suas próprias limitações. Enquanto a sua meta for apenas sobreviver, o seu resultado será a escassez. Olhe para o mercado financeiro, para as empresas de sucesso, para os homens que moldaram a história da indústria. Nenhum deles operava sob o lema do "vamos ver o que acontece". Eles possuíam uma obsessão central que beirava a loucura aos olhos do cidadão comum. Eles sabiam exatamente qual mercado queriam dominar, qual produto queriam criar e quanto dinheiro precisavam extrair daquela operação. O foco deles não era dividido. Era um raio laser concentrado que perfurava qualquer obstáculo de curto prazo.
Quando você divide o seu foco entre 3 empregos, 2 ideias de negócios paralelos e 4 hobbies, você garante que nenhum deles terá energia suficiente para prosperar. Você está tentando cavar 10 poços de 1 metro, em vez de cavar um único poço de 10 metros para encontrar água. A verdade nua e crua é que você tem medo da rejeição que vem com a escolha. Escolher uma coisa significa dizer não a todas as outras opções do planeta. E dizer não exige maturidade, exige abrir mão do prazer imediato da novidade, em nome do ganho massivo do longo prazo. Cada vez que você muda de foco, você reinicia o cronômetro do seu sucesso. O acúmulo de riqueza exige juros compostos de esforço contínuo no mesmo ponto. Se você quebra a corrente de energia a cada 3 meses porque achou algo mais fácil, você passará o resto da sua existência pagando o preço de ser um eterno iniciante. Defina o seu preço, defina o seu prazo e venda a sua alma ao cumprimento dessa meta. O silêncio do qual falávamos antes serve exatamente para isso, para proteger o seu objetivo principal definido do veneno do mundo exterior. Uma vez que você saiba exatamente o que quer, você não discute isso com ninguém, além daqueles que fazem parte da sua aliança estratégica. Você apenas executa. O seu dia deixa de ser uma sequência aleatória de eventos e passa a ser uma busca implacável por uma única vitória. Se a atividade não aproxima você do seu equivalente financeiro estipulado, ela é um erro, um desperdício, um crime contra o seu potencial. Se você morresse hoje, o seu extrato bancário seria o reflexo de um plano claro ou o testamento de uma mente confusa. Um homem perdeu tudo numa frase, não porque o mercado faliu ou porque o governo confiscou seus bens, mas porque no momento exato em que a tempestade apertou, ele validou a derrota em voz alta. O fracasso é um hóspede folgado. Se você der uma cadeira para ele sentar e uma palavra de conforto para ele se acomodar, ele nunca mais sairá da sua casa. A maioria das pessoas passa a vida inteira alimentando o monstro da autoajuda barata, acreditando que a fé é um sentimento morno de esperança. A fé que Napoleon Hill descreveu não tem nada a ver com religiosidade ou otimismo cego. A fé é um estado mental de absoluta certeza, um decreto frio e calculado que o subconsciente aceita como realidade antes mesmo que o mundo físico consiga se mexer para criá-la. Você diz que tem fé, mas o seu comportamento exala o desespero de quem já se rendeu. Seu medo do fracasso é tão grande que você passa o dia inteiro se preparando para o pior. Você cria planos de contingência para a sua derrota antes mesmo de traçar a estratégia para a sua vitória. Se o negócio não der certo, eu volto para o meu emprego antigo, você pensa. Com essa mentalidade dividida, você já assinou o contrato do seu próprio declínio. A mente subconsciente não escolhe o melhor caminho por conta própria. Ela simplesmente executa o plano que tem a maior carga emocional gravada nela. E adivinhe qual plano tem mais emoção na sua cabeça? O plano do desastre, do sofrimento, da humilhação de continuar quebrado. Você gasta mais energia intelectual justificando o seu medo do que construindo a sua liberdade. A fé e o medo são a mesma força, apenas apontadas para direções opostas. Ambos exigem que você acredite piamente em algo que você ainda não consegue ver com os olhos físicos. Você escolhe, deliberadamente, usar essa faculdade mental para projetar a escassez, a rejeição, a dívida e a falência. Você se tornou um especialista em prever o próprio colapso. Quando o colapso finalmente acontece, você bate no peito com orgulho masoquista e diz: "Eu já sabia." Parabéns, você usou o maior poder do universo para se transformar em um profeta da sua própria desgraça. A sua pobreza não é um azar biográfico, é uma obra de arte da sua imaginação destrutiva. Hill insistia que a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso temporário. Note bem a palavra
temporário. Para o homem comum, qualquer tropeço é um ponto final, um sinal divino de que ele deveria parar, uma desculpa perfeita para voltar para a segurança do curral da mediocridade. Para o homem de mente blindada, o fracasso é apenas um relatório de erros, uma consultoria gratuita que o universo entrega para mostrar que o plano atual estava mal desenhado. A derrota temporária humilha o orgulho do tolo, mas aguça o machado do sábio. Ela limpa o caminho, elimina os fracos e deixa o mercado aberto para quem possui a audácia de continuar marchando. Você aceita o primeiro não da vida como se fosse uma sentença de prisão perpétua. A riqueza é uma construção mental que se materializa no plano físico através da repetição obsessiva. Você precisa convencer o seu próprio sistema nervoso de que o dinheiro já pertence a você, de que a estrutura já está montada, de que o sucesso é uma inevitabilidade matemática. Se houver 1 milímetro de dúvida na sua convicção, o mercado sentirá o cheiro do seu blefe. O mundo dos negócios é um predador que fareja o medo a quilômetros de distância. Se você entra numa negociação precisando desesperadamente fechar o contrato para pagar o aluguel, você já perdeu a negociação. O poder está com quem consegue caminhar sobre o fogo sem pestanejar, sabendo que o outro lado da margem já está garantido pela sua própria determinação. A sua urgência em parecer bem-sucedido para os outros é o maior sintoma da sua falência interna. Pare de implorar por migalhas de aprovação e comece a exigir o que é seu por direito de conquista. A fé sem ação é um delírio místico, mas a ação sem fé é um trabalho escravo. Se você trabalha 12 horas por dia, odiando o que faz e acreditando que o dinheiro é difícil, o seu esforço será anulado pela sua crença limitante. Você continuará correndo na esteira, suando baldes, mas sem sair do lugar. A mudança de padrão financeiro exige que você submeta a sua mente a uma lavagem cerebral voluntária, substituindo os velhos ditados de escassez da sua infância por decretos de soberania e posse. Ninguém virá salvar você da mediocridade que você mesmo tolera todos os dias. A partir de hoje, cada obstáculo que surgir no seu caminho deve ser recebido com um sorriso frio de quem sabe que o jogo já foi ganho no plano mental. O tempo é apenas um detalhe logístico que o universo precisa para alinhar os eventos e entregar a riqueza nas suas mãos. Mantenha a boca fechada, mantenha o objetivo fixo e alimente a sua mente apenas com a certeza do resultado. Se o mundo disser que é impossível, lembre-se de que o mundo é composto pela maioria que acorda cedo para pagar contas e morre sem deixar um legado. O julgamento deles é o seu maior elogio. Se a sua fé fosse testada hoje pelo saldo real da sua conta bancária, você seria considerado um homem de convicção ou um mentiroso? A maioria das pessoas passa a vida esperando pelas condições ideais para agir. Elas esperam o mercado estabilizar, o governo mudar, o acúmulo de capital aparecer magicamente ou a coragem brotar do chão. Elas passam décadas ensaiando o primeiro passo, polindo as desculpas e adiando o confronto com a realidade. A verdade nua e crua que Napoleon Hill deixou cravada na história é que a indecisão é o hábito mais caro do planeta. Ela consome o seu tempo, drena a sua vitalidade e enterra o seu potencial financeiro antes mesmo que ele possa dar frutos. Quem hesita diante da oportunidade perde o direito de reclamar da escassez. O seu maior erro é acreditar que o tempo joga a seu favor enquanto você pensa no que fazer. Você é um prisioneiro da procrastinação disfarçada de prudência. Você diz a si mesmo que está apenas estudando o terreno, que precisa de mais um curso, mais um livro, mais um conselho de um especialista. Isso tudo é mentira. É o medo do julgamento, o medo do fracasso e o medo da rejeição paralisando os seus músculos.
Enquanto você estuda o mercado pela 10ª vez, alguém com metade da sua inteligência e o dobro da sua audácia já colocou o produto na rua, errou, corrigiu o rumo e embolsou o lucro. O mercado não premia os mais inteligentes ou os mais preparados. Ele premia os que decidem com rapidez e mudam de ideia com extrema lentidão. A velocidade da sua decisão dita a velocidade do seu enriquecimento. A persistência não é um traço de personalidade com o qual algumas pessoas nascem e outras não. Ela é o resultado direto de um desejo que foi inflamado até se transformar em obsessão, combinada com a recusa absoluta em aceitar a derrota. Quando Hill entrevistou os 50 homens mais ricos de sua época, ele descobriu que a única diferença real entre eles e o resto do mundo era a capacidade de continuar cavando o ouro quando todos os outros já haviam largado a picareta e voltado para casa. A maioria desiste a 1 metro do filão principal. Eles desistem justamente no momento em que a noite está mais escura, ignorando que o amanhecer está logo a seguir. A sua falta de persistência é a prova de que o seu desejo é apenas uma preferência morna. Você quer a riqueza, mas não quer o desconforto que vem junto com o pacote de transição. Você quer o bônus da liberdade financeira, mas quer continuar pagando o preço da segurança barata de um salário fixo ou de uma rotina previsível. O universo não aceita esse tipo de barganha. Para receber o equivalente financeiro do seu potencial, você precisa estar disposto a queimar as pontes atrás de si, eliminando qualquer possibilidade de recuo. Quando voltar atrás deixa de ser uma opção, a sua mente encontra caminhos para seguir em frente que o homem comum sequer consegue enxergar. A segurança é uma ilusão criada por mentes que têm pavor da própria liberdade. Feche os olhos para as distrações. Cale a boca para as opiniões alheias. Fixe o seu objetivo com a força de um decreto irrevogável. A partir deste segundo, a sua vida não pertence mais ao acaso, à sorte ou à boa vontade de terceiros. Ela pertence à sua capacidade de se manter fiel ao plano que você traçou no silêncio da sua própria alma. O tempo das desculpas acabou. O diagnóstico foi feito, a lei foi apresentada e o caminho está exposto diante de você. O que resta agora é o teste final da sua maturidade e do seu caráter. O seu futuro financeiro não depende do que você fará amanhã, mas do que você vai parar de tolerar hoje.